Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite do Cresce para dar essa palestra, já agradecendo a figura do presidente Augusto Viana. E eu quero começar falando como que surgiu essa palestra. Quando eu recebi o convite, eu tinha um projeto pessoal que é passar fotografia para as pessoas sem termos técnicos, porque está cheio de curso de fotografia, do básico, intermediário, avançado, e todos os que eu conheço, eles vão passar termos técnicos para vocês. Só que a maioria quer simplesmente passar, criar uma boa foto sem entrar nessa área técnica. Então, o trabalho é traduzir tudo isso em linguagem não técnica e trazer algo prático para que vocês consigam sair daqui com o equipamento que vocês têm já, aplicar todas essas técnicas, mudar, melhorar o resultado de vocês, tanto na captação quanto até na vida pessoal, por que não? Então, quais objetivos eu tenho com essa palestra aqui de hoje? É passar técnicas passo a passo de aplicação imediata com o equipamento que vocês têm. Não vou falar nenhum termo técnico, vou passar, como o Anderson falou, alguns métodos de organização e escolha, porque afinal não adianta nada você tirar uma foto ótima e não mostrar de uma forma que seu possível cliente veja. Vou passar também alguns equipamentos e softwares, não é o foco da palestra, é mais para vocês saberem que existe, porque o foco não é vender equipamento, fazer vocês comprarem mais equipamento, mas sim usar sempre o melhor possível do que vocês já têm. E eu comecei minha pesquisa em anúncios de imóveis, portal do Cresce, portais pessoais, portais onde o próprio morador pode anunciar. E os principais pontos que encontrei foi fotos onde eu vejo só pedaços de ambiente ou da fachada, eu não consigo ver o todo. Fotos escuras com janela estourando, que é o maior problema que eu encontro a grande maioria das vezes. Fotos tremidas, tortas e sem foco, eu encontro algumas, mas ainda encontro várias. Alguns anúncios com fotos com pouca quantidade. Não tem problema você colocar pouca, sabendo filtrar, mas às vezes coloca 3, 4 fotos, não dá para ter uma ideia. E alguns anúncios eu vejo com fotos muito repetidas. Entendo que fotos muito repetidas é diferente de muitas fotos. Você pode colocar 90 fotos no seu anúncio, se o site permitir. Mas a questão é, pensa o seu possível cliente olhando aí, vê a foto do banheiro, aí a segunda tentativa da foto do banheiro, a terceira do mesmo lugar. Aí, nessa sequência, você é capaz de espantar. E volta ao foco dessa palestra. Eu não conheço ninguém, até hoje, que conseguiu fechar um negócio só pela foto bem tirada. Não conheço. Mas, com certeza, muita gente tinha um imóvel certo, para o cliente certo, só que a foto comunicou algo diferente e a pessoa mudou de anúncio e não entrou em contato com você. Então, o objetivo é justamente filtrar esse ruído para comunicar o melhor do imóvel para a pessoa encontrar, de fato, o imóvel, não ter erro e já entrar em contato com vocês, que é o grande objetivo de realizar essas fotos. E o principal, o que fazer para se destacar nesse mar de anúncios que a gente tem aqui. Porque quando eu fiz a pesquisa, quando aparecia um ou outro anúncio com foto bem tirada, eu não estou falando de fotos de lançamento, que principalmente essas fotos de lançamento que vocês recebem, quem trabalha com lançamento, segue aquilo que o presidente falou, que tudo parece gigante, tudo parece enorme. Então, a gente vai sair um pouco da regra. O principal não importa o que eu passe aqui, o objetivo de vocês é, em cada foto, vocês vão ter que colocar o máximo possível em uma foto só. Vocês vão evidenciar o que interessa para o comprador, porque eu tenho uma parte aqui só tratando de ruídos, coisas que o comprador não vai levar e está na foto e ele não precisava ver. E escolher bem as primeiras fotos, porque não adianta nada você tirar 90 fotos ótimas se o seu cliente olha as primeiras 5, 6 que estão no anúncio, depende do portal, é 5 ou 6 além da foto principal, e não quer passar para as outras. Então, de que adianta fazer todas se as 5 primeiras não são atraentes o suficiente para fazer ele querer ver as outras fotos? E essas técnicas que eu vou passar
Não importa que câmera que vocês usam, se usa o celular, se usa uma câmera mais avançada, se usa aquela câmera da imobiliária, tipo aquela pequena que eu trouxe para exemplo aqui. Não importa se só tem modo automático, e vamos fazer de tudo para evitar a edição da foto. Por quê? Porque editar foto perde-se muito tempo. E a ideia é vocês não perderem tempo com isso. E vamos agora aos exemplos. Eu separei esses exemplos em 4 casos práticos para simplificar tudo isso. Então vamos ao primeiro caso, mais comum e o mais fácil de resolver, que a gente chama de contraluz, que é, você vai no ambiente, faz a foto e ela fica assim. Uma janela branca e o resto todo escuro, você não consegue ver nada. E nesse caso, a gente vai começar pelo seguinte: se tem cortina, se tem porta, qualquer coisa que bloqueie a luz, feche. E todas as luzes internas, mesmo de dia, eu recomendo, acenda essas luzes. E por último, a última parte, na hora de tirar a foto, eu vou separar em 2 etapas aqui. A primeira para quem tem celular, ou dependendo da máquina fotográfica, que tem tela sensível ao toque, como essa aqui. E a segunda parte vai ser para aquelas menorzinhas que não têm tela sensível ao toque, são mais antigas, mas também funcionam para essa segunda técnica. Vocês vão tocar na parte mais escura. Dependendo do aparelho, vai funcionar diferente. Se funciona diferente, aí no final da palestra vocês venham para cá e aí eu passo para vocês como é o método, se o celular suporta esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer? Vocês estão aqui com a imagem, tem uma janela toda clara aqui, vocês vão encostar na parte escura e ele clareia. Parte clara aqui, parte escura. Dependendo do aparelho, você pode controlar por essa janelinha aqui. Onde que é? Se é Android, essa janelinha, ao invés de subir e descer, ela vai para um lado e para o outro. Depende da versão do aparelho também. Esta é a primeira coisa. Depende. Depende do Android. Vamos lá. Voltou aqui. E no outro caso, com essas máquinas, aqueles que conhecem isso, eu peço desculpas porque tem muita gente que não conhece isso, nessas primeiras máquinas digitais principalmente, que esse botão aqui, ele tem 2 níveis de pressão. E o que acontece? O primeiro nível de pressão, eu recomendo, para quem não conhece, deixa ligado todo aquele sonzinho chato da máquina. Eu vou mostrar que tem 2 níveis de pressão aqui. Vou apertar até metade do botão. E aí terminar de apertar. Esses 2 sons, o que significa? O primeiro som, essa máquina vai travar, assim como eu fiz antes com o celular, eu apertei no ponto escuro. Então, qual que é o processo que vocês vão fazer nisso? Vocês vão ter a máquina. Este é o ângulo que vocês querem fazer a foto. Aqui embaixo é o lado escuro. É aqui embaixo que vocês vão travar, apertando só metade. E aí depois vocês voltam com a máquina para o ângulo que vocês querem e terminam de apertar. Como ficaria o som nisso? Então seria nessa sequência para fazer essa correção. E o resultado é justamente a gente conseguir, com as luzes acesas, cortina fechada, conseguir pelo menos passar toda essa luz, iluminar o local. Para quem tem um controle da câmera, isso é fácil de se fazer, mas para quem não tem, são essas as técnicas para passar, para conseguir chegar nesse ponto. Acabou? O seu possível cliente, locador, vai levar isso tudo que está aí? Sapato? Então vamos agora para o segundo caso, que é o pior de todos, eu acho, é o mais fácil de resolver. Chama-se poluição visual. Eu entendo que em alguns casos fica difícil você pedir para tirar a roupa do varal, eu entendo. Mas uma toalhinha do banheiro, 2, um papel higiênico no lugar, isso é possível, consome pouco tempo. E eu vou usar uma palavra mais para frente que vai convencer o seu cliente
a fazer isso e mostrar que é importante. Vamos voltar para esse caso aqui. Em 5 minutos, essa bagunça toda muda. Você vê que o que eu não consigo tirar, eu movo a câmera do lugar. Um quadro, por exemplo. Agora, essa palavra que eu vou usar, eu quero que vocês usem com o seu comprador também. Esses slides vão estar disponíveis. E aí você mostra para o seu vendedor ou anunciante, olha como ficou mais novo o imóvel. Daqui para cá você convence ele mostrando esse exemplo. Então, até aquele mais chato, ele entende que novo significa mais dinheiro. Então, ele vai se interessar por esse resultado. E não só por isso. Você se interessar em fazer isso, mostra a sua postura de que você não está lá simplesmente para tirar foto, mas para assessorá-lo a fazer o melhor anúncio possível. E aí vamos ao terceiro caso aqui, que é enquadramento. Alguns casos são simples de resolver, outros nem tanto, mas ambientes apertados é o maior problema que tem e tem muito jeito de se resolver esse caso. Por exemplo, um quarto que você sabe que é relativamente grande, você está lá, só que tem armário para todo lado e limitando a borda. Caso comum, às vezes banheiro, com batente. Vamos lá, primeira coisa. Melhorou? Preste atenção nessas linhas aqui. O lado bom de quem trabalha com imóveis é porque a maioria dos imóveis tem muitas linhas verticais e horizontais. Então, o que eu peço nesse primeiro caso é que vocês saiam da posição de conforto de vocês, que é fazer a primeira foto assim, e abaixem a câmera. Alinhem as linhas que tem em todos os imóveis. Com isso, você já vai melhorar a sensação. As linhas retas, não na diagonal, passam uma sensação de espaço. Mas vamos dificultar um pouquinho mais. E agora, melhorou? O que eu fiz? Posso dar um passo para frente, posso dar um zoom com a câmera, mas a grande realidade é que eu estou mostrando menos foto para vocês do que antes. Essa foto da direita é só um recorte dessa da esquerda. Eu estou mostrando menos foto e o ambiente parece maior. Então, nem sempre você precisa encaixar tudo na foto, mas você precisa saber o que não colocar na foto. Molduras, essa parte lateral, dá essa sensação de claustrofobia, esse enclausuramento. Então, você retirar isso, lógico que você vai fazer aquela foto que pega o batente para ajudar a pessoa a navegar pelo imóvel, colocar na sequência. Mas quando você está fazendo a foto do cômodo, para divulgar o cômodo, vamos dizer, a foto principal do cômodo, você não vai colocar isso aí. Você vai tentar mostrar o quanto espaço tem. Teto, não precisa colocar todo, só uma pontinha para a pessoa ter a dimensão de onde é o teto. Então, essa é a sensação que você quer passar para o seu cliente. Mesma coisa, peguei alguns anúncios online, só cortei um pedaço do que estava mostrando, melhora um pouco a sensação. Tem casos que é mais extremos, tem caso que é menos extremo essa mudança. Aqui, corredor, parede escura, funciona como moldura também. Mesma coisa. E aí tem um detalhe que não é pequeno. Uma foto levemente torta, você fala, é fácil, não tem tanto problema assim. Mas eu vou mostrar para vocês como a nossa mente trabalha no subconsciente. E o seu cliente, ele não vai pensar, ele tirou foto torta, eu não gosto desse cara. Não, você está dando trabalho para a mente do seu cliente. E ele, subconscientemente isso, ele vai sentir cansaço a estar no seu anúncio e vai passar para o próximo. É isso que a gente não quer. E o maior exemplo disso é aqui. A foto da esquerda é um anúncio. A foto da direita eu corrigi esse anúncio. Qual foto é mais digerível, vamos dizer assim? A da direita. E eu estou cortando ela inteira. Por quê? Porque mentalmente, nós mentalmente temos que girar a foto para começar a localizar as coisas. Gire a foto para o seu cliente. Para quê? Para ele ficar tranquilo vendo o seu anúncio. Por mais que você não consiga mostrar tudo, é uma situação que você está num espaço limite, você não consegue mostrar tudo, mas pelo menos mantenha as coisas retas no horizonte para facilitar a montagem mental do seu cliente. Esse aqui é o melhor exemplo que eu posso ter para mostrar como funciona o espaço. Eu cortei muita coisa, mas aqui é muito mais fácil de ver essa imagem. Então,
esta é uma dica que eu acho que uma das principais para ajudar na fluidez do seu anúncio. E uma técnica útil para substituir uma limitação de equipamento que a gente tem. Hoje é muito mais comum, principalmente em celulares, algumas câmeras dessa têm essa função, que é o panorama. E o que acontece? Esse panorama não é uma moda de você pegar o panorama e fazer uma paisagem. Ele é uma ferramenta que pode ser muito bem usada. Porque você não vai pegar o imóvel, começar daqui e fazer para lá. Você vai usar o panorama para colocar um pouco mais, ou seja, você vai fazer um mini panorama para colocar um pouco mais do que você não conseguiu colocar na sua câmera. E como faz isso? Cada máquina tem um panorama. Essa aqui funciona mais ou menos dessa forma. Estou aqui com vocês. Vou apertar. A maioria dos iPhones e Androids mais recentes já vem com ele direto. Só que aí, isso aqui para ambientes largos é fácil usar, para terreno é fácil usar. Agora, a questão é quando você está num ambiente mais limitado, como um banheiro, e aí você pode usar o panorama na vertical. Ou seja, você vai fazer um pequeno panorama na vertical e vai ganhar largura e altura. É pouco? É, mas dependendo do ambiente, é o que falta para você conseguir passar mais do anúncio. Dependendo do lugar, é muito apertado, você com um movimento desse consegue. Como eu falei antes, aplicativo recomendado para fazer panorama, o da própria câmera. Normalmente, todos os celulares mais novos, de médio a alto nível, já tem um panorama muito, muito bom e funciona muito bem. Quando não tem cortina, essas coisas para cobrir, do flash eu vou falar já. Agora, nesse caso, aí você vai ter que testar, ou você vai ter que fugir um pouco da luz da janela, ou você vai ter que ficar na janela para tirar outra foto, mas tudo depende do caso. Ou você vai ter que usar essa técnica que eu passei no começo para estourar a janela mesmo. A janela vai ficar uma parede branca, que a pessoa vai entender que é a janela, mas pelo menos você vai ter o seu ambiente bem iluminado. É uma solução. E o último caso daqueles 4 que eu falei que ia trazer para vocês é foco. Hoje está bem menos comum, porque quanto mais nova a câmera, até celular, mais foco, mais recurso tem para isso não acontecer. Mas ainda acontece, como o presidente falou, no interior eu já fui em lugares que tinha gente com câmera digital das primeiras, e elas eram bem limitadas, mas ainda assim dá para fazer o trabalho. Como eu falei, essa palestra é acessível, dá para usar com essas câmeras mais antigas também. E esse caso, como eu falei, estabilização de imagem, muitas câmeras novas já têm essa estabilização de imagem que funciona como se fosse um tripé. Ajuda um pouco. Mas o que mais ajuda, dependendo da sua câmera, ela tem uma rodinha em cima e tem um negócio chamado modo noturno. Modo noturno, o que quer dizer? Quer dizer que o engenheiro que fez essa câmera do fabricante vai usar tudo que for possível da câmera para não fazer a foto borrar. Então, você procura uma pessoinha com uma estrela, uma pessoinha com uma lua, dependendo do caso, vai ter esse modo noturno, faz a foto desse lugar. Normalmente, estacionamento é um problema nisso. Eu vejo muita foto de estacionamento com esse problema. Galpão todo fechado e escuro, eu vejo esse problema também. Então, esse modo noturno é um jeito fácil da máquina se auto-preparar para fazer essa foto numa situação extrema. Flash, que tinham me falado aqui. Flash é uma solução? Pode ser e pode não ser. Lembra daquilo que eu falei de moldura? Você pode criar uma moldura com flash. E que cor é essa parede? Não faço ideia. O flash deixou tudo branco. Então, o flash pode acabar com a textura do seu ambiente. Então, às vezes é uma parede levemente rosa e fica tudo branco, e aí você vai estar passando no seu anúncio uma parede toda branca. Porque o seu cliente não é obrigado a saber que isso aqui é um flash. Então, minha dica para o uso do flash. Faz a foto sem, faz a foto com flash,
Veja qual das duas melhor reflete o imóvel, porque você está lá, você sabe como é o imóvel, então veja as duas fotos, essa reflete melhor, descarta a outra. Simples assim. E para evitar tremer, como segurar a câmera? Até nas câmeras mais simples, o modo de segurar vai fazer toda a diferença. Obviamente que a gente não precisa ficar segurando a câmera desta forma aqui, né? Mas a forma de segurar a câmera ajuda muito, principalmente quando está numa situação extrema, mesmo no modo noturno, que pode acabar dificultando. Então, qual que é o método? Você vai... Eu já vi gente fazendo foto com a câmera bem para frente e não tem jeito, a gente vai se mexer e a câmera sente isso muito mais do que a gente. Então, você vai encostar os cotovelos no corpo, segurar a câmera com as duas mãos. Se tiver ainda aquele visorzinho, coloca seu olho no visor, aí vai ter 3 pontos de apoio. Seus 2 braços encostados e a sua cabeça. Você vai fazer na mesma posição, travado, 3 fotos iguais, sem sair do lugar. 1, 2, 3. Dessas 3, com certeza, pelo menos uma vai sair perfeita com foco. Normalmente a segunda. Agora, tá numa situação mais extrema? Faz 5, mas com certeza vai sair uma delas com foco dessa forma, porque funciona muito bem. Vai sair mais que uma, mas com certeza uma vai sair com foco, e ainda mais para anúncio. Agora que a gente passou pela parte das dicas de como fotografar, vamos para a segunda parte da palestra, que é a escolha das imagens. Na própria câmera do celular tem 2 opções. Se é o que eu estou pensando, é só a área que vai pegar da foto. Sempre usa padrão, porque ela tem o modo widescreen, né, que é como se fosse essa TV, que ela faz uma foto linda para passar na TV, só que você está cortando pedaço da sua imagem. Então, você que está configurando sua câmera, tenta pegar a resolução, o espaço máximo. Então, você vai ver a imagem talvez na tela cheia do seu celular ou cortada. A questão é, dependendo da câmera, vai ter um modo que ela vai estar cortando sua foto e um modo que não vai estar cortando sua foto. Então, procura o modo, normalmente não é o modo 16:9 que vai funcionar. Então, normalmente qualquer outro modo da câmera, sem ser o 16:9, ele vai te dar a foto com o espaço máximo, porque você, para fazer foto de anúncio, não precisa fotografar com a qualidade máxima da câmera, mas você precisa sim ter o máximo de área possível que sua câmera consegue pegar. Ah, sim, a foto horizontal e vertical. Aí depende do anúncio. Eu já vi anúncio que ele deixa todas as fotos quadradas, aí é da empresa que faz o anúncio. Já vi. Aí o que eu costumo falar, agora que chegou nesse assunto, quando o site exige que você vai fazer, entregue de uma certa maneira, você tem que trabalhar para o site. Se eu faço uma apresentação, por exemplo, ou uma foto, eu tenho que pensar qual é o meu fim. Meu fim é uma tela assim ou uma tela quadrada? Então, se o site exige num formato X, evite sair desse formato, porque aí você vai estar deformando sua foto, estragando seu trabalho. Então, você já tem que fazer as fotos pensando no objetivo final. Então, essa é a melhor solução. Aí vamos para a escolha das imagens. A primeira foto, como a maioria sabe, é a mais importante. Mas qual é a foto mais importante? A fachada, a sala. Fachada eu sei que tem problema de mostrar a fachada. Muito anúncio não tem exclusividade, então tem esse problema. Mas nem sempre a fachada é realmente a foto mais importante. Por exemplo, nesse primeiro imóvel que eu mostrei aqui, a sala é o ambiente mais importante. Aí você está num lugar que a varanda gourmet, que virou moda, é o ambiente mais importante. Tem lugar que é uma banheira na suíte, é o atrativo do imóvel. Ou é o super jardim do imóvel. Então, você que está no imóvel, você sabe qual que é o grande atrativo desse imóvel. Então, é esse grande atrativo que é a sua primeira foto. Que é isso que vai divulgar o imóvel para você. E essas 5 ou 6 primeiras fotos devem resumir o imóvel. O que eu quero dizer com isso? Lembra aquilo que eu falei no começo, que você tem que fazer a pessoa ver as primeiras fotos para ir para as próximas? Você, com certeza, já monta aquela sequência que a pessoa anda pelo imóvel.
certo? Você vai montar essa sequência depois dessas primeiras fotos. Essas primeiras fotos eu recomendo colocar a melhor foto do melhor cômodo. Aí, uma foto da cozinha, uma foto da sala, uma foto do quarto, etc. Ah, Felipe, mas eu só tenho 5 primeiras fotos no meu site e a casa que eu vou anunciar tem 3 banheiros, 4 quartos. Então, coloca a melhor foto do melhor banheiro, a melhor foto do melhor quarto e por aí vai. Porque você vai estar diversificando os pontos das primeiras fotos. E aí, depois você vai colocar na sequência que você quer para a pessoa conseguir navegar pelo imóvel. E se você ainda tem a planta baixa do imóvel, melhor ainda, coloca a planta baixa lá. E olhar como comprador. Nessa sequência de navegar as fotos, você precisa passar para alguém que não está lá. Assim como fotografia, que é o meu trabalho, vocês, visitando imóvel, vocês ficam viciados nele. Vocês sabem como é imóvel, mas quem não foi não sabe. Então, com o tempo, você ganha experiência de não precisar tanto da ajuda dos outros, mas você precisa, nas primeiras tentativas, você monta uma sequência e passa para alguém que não foi no imóvel, ver se ela consegue navegar do jeito que você queira que ela navegue. Porque se ela não conseguir, então, alguma coisa você tem que mexer nessa sequência para a pessoa entender, agora estou indo daqui para lá, daqui para cá, e seguindo essa sequência. Isso é muito importante também. Ou seja, olhar como comprador, porque a gente se vicia com o imóvel, e pedir a opinião de quem não visitou. Porque, às vezes, para nós, a navegação está muito simples, mas para os outros não está. Programa de catálogo de edição de imóveis, para organizar os imóveis, álbuns, etc. O que eu recomendo principal se você já usar um, continue nele. Não complique mais a vida de vocês atrás de mais programa. Para quem não tem um programa para organizar, antes eu recomendava o Picasa 3, que ainda está disponível, porque ele é do Google, ele é de graça, ele roda em qualquer computador, ele tem em português, faz aqueles ajustes rápidos que eu passei no começo, de alinhar a foto, de fazer uma correção de brilho. Ele organiza em álbuns, ou seja, ele consegue organizar seus imóveis por imóvel, e ele exporta em tamanhos menores. O que é isso? Que é o que eu quero que vocês encontrem no programa de vocês. Todo mundo já ouviu falar em megapixel, certo? O que é megapixel? Megapixel é aquela coisa que impede que vocês mandem mais de 3 fotos por e-mail para o seu cliente. Alguém já passou por isso? Eu já recebi 10 e-mails em sequência, porque com 3 fotos em cada uma. E não é agradável para eu, como cliente, receber isso de alguém. Então, o que ele faz, ou outros programas do tipo faz, ele pega as 100 fotos que você tirou do imóvel, diminui do tamanho para caber no e-mail e manda por e-mail. Então, é muito mais fácil dessa forma, se você não tem a foto no site, lógico, mas ele faz isso de forma automática. Hoje o Google descontinuou esse programa, eu estou procurando um substituto, mas ele ainda funciona, ainda está indo muito bem para esse tipo de trabalho, que ele é muito leve, muito prático de usar, se você não usa nenhum programa. Oi? Zip? Não funciona com fotos, você comprimir as fotos, porque elas já são muito comprimidas. As fotos que a máquina normalmente tira já são absurdamente comprimidas, o Zip não vai conseguir reduzir ainda mais. Quem dera pudesse. E agora vamos a uma parte que eu falei, não é o foco, mas tem um equipamento fotográfico específico para foto de imóveis. Não tão específico só para foto de imóveis, só que ele ajuda demais nas fotos de imóveis. E a gente vai chegar nas lentes, que é o principal. Não é a máquina fotográfica o específico, mas sim as lentes específicas, que são lentes super grande angulares. O que eu falei no começo? Colocar mais em cada foto. Que cuidado o presidente falou aqui quando estava falando para vocês. Cuidado com mostrar muito em pouco espaço. Mas essas lentes têm essa propriedade, eles vão conseguir colocar muita coisa em uma foto só. E tem a vantagem de ser mais sensível à luz, essas câmeras têm mais qualidade e tudo mais, mas o principal é o quanto essa lente consegue colocar dentro de uma foto. Esse é um galpão, foi feito com essa lente. Vocês veem a distorção que ela causa. Eu consigo ter ideia de todo o espaço, mas olha essa primeira coluna aqui e a última lá, a diferença de tamanho. Então,
Essa é uma questão dessa lente que você tem que tomar muito cuidado. É uma lente que costumo falar, você tem que tomar cuidado demais com as bordas. Oi. Lente olho de peixe. Eu usei muito essas lentes que você adapta no celular, que nem você falou, olho de peixe, até começar a ter essa função panorama nos celulares. Quando começou a ter, eu abandonei. Mas tem gente que gosta, pode funcionar, e é uma tentativa. Eu troquei pelo panorama porque eu achei melhor, mas cada um pode ter uma opção, porque às vezes o trabalho da pessoa é facilitado por ela. Mas essa lente, ela distorce muito. E para imóveis isso fica evidente demais, mais evidente que isso, porque isso aqui, vou dar um exemplo aqui, isso é uma super grande angular. Falando em termos técnicos, super grande angular rectilinear. A olho de peixe, ela distorce, não é retilínea. Então, essas linhas que você está olhando aqui, elas não vão ficar tão retas. Então, essa é a limitação da olho de peixe. É que nem você fazer um panorama e começar aqui e terminar ali. Vai tudo ficar totalmente distorcido. Por isso que eu falo, vai fazer panorama de imóvel, faz movimentos pequenos. É para salvar uma limitação da sua câmera, não é para você fazer uma imagem que vai colocar um quadro de ponta a ponta da sua parede. Não é essa a função se for usar panorama para imóveis. Essa câmera aqui, a do galpão e essa aqui foram feitas com uma lente 10-20 da Sigma, se eu não me engano. Máquina que troca de lente, não precisa ser profissional, porque tem as profissionais e as de entrada, vamos dizer assim, que trocam de lentes, que aceitam a mesma lente. Então você não precisa comprar a câmera cara, você precisa comprar a lente. E a câmera que encaixar, celular não consegue esse tipo de imagem. Para você ter ideia, a imagem de uma câmera boa, razoável, é esse quadrado vermelho. Com essa lente, é toda essa área fora do quadrado vermelho. Mas, respondendo a sua pergunta, isso aqui faz um tempo, talvez esteja mais barato, porque o dólar abaixou, o dólar oscila. Isso aqui eu peguei Walmart, Fast Shop. O que interessa não é a câmera, mas esta é a câmera, quando eu pesquisei, mais barata que encaixa essa lente. O que interessa é a lente em si. Hoje, a lente mais barata, super grande angular do mercado é essa Canon 10-18, que antes essas lentes só começavam a partir de R$3.000. Hoje, felizmente, a Canon lançou essa aí, que é baratinha, é toda de plástico, mas faz o que vocês precisam, que é colocar tudo em uma imagem só. Ou seja, se você já tem em casa uma Canon que seja mais baratinha que essa, só precisa comprar a lente. Muita gente tem, que é leigo completamente, como eu falei. Se você comprar essa câmera e seguir aquilo que eu falei no começo da palestra, até no modo automático você consegue chegar a alguma coisa. Mas, lógico, se compra uma câmera dessa, o ideal é conseguir pelo menos o básico. E o básico, felizmente, tem em YouTube de graça, tem um monte de lugar de graça que passa o suficiente para você conseguir não ser dominado pela câmera, vamos dizer assim. Ou seja, você vai conseguir usar isso aqui e ficar satisfeito sem estar totalmente no automático com essa câmera. Ela tem muitos controles e para vídeo, mesma coisa. Para vídeo, mesma coisa. É um pouquinho mais complicado que vídeo é fotografar 24, 30 vezes por segundo, mas também é possível. Então, esse no mercado hoje é o mais barato que se tem novo. Usado, aí é só pesquisar. O importante é saber, existe esse tipo de lente. Para ambientes que você está enclausurado, esse tipo de lente dá um resultado que você consegue usar sem panorama. Dá distorção do prédio? Dá, com certeza. Mas você faz uma foto só. Facilita muito o teu trabalho quando está fazendo galpão, esse tipo de ambiente. Pensa que essa parede aí tem uns 3, 4 metros de recuo. Então, você não ia conseguir, com uma câmera normal, pegar a ponta de cima e a de baixo numa mesma foto. E o panorama ia distorcer demais, nesse caso. Então, é uma solução. Esse tipo de ambiente também. Galpões com entrada grande, é possível resolver. Escritórios, você consegue dar uma dimensão para o escritório. Ambientes super apertados com armário, você consegue colocar toda a informação em uma foto só.
Você aceita que distorce, mas você consegue colocar essa informação. A dimensão que ele dá para o tamanho de um local. Locais super apertados. Olha o tamanho desse ventilador, é maior que a entrada da porta. Então você tem que tomar esse cuidado, mas essa câmera consegue resolver alguns desses problemas. Cozinhas. O cuidado que eu peço para que vocês tenham é com espelhos. Tá? Então, ele salva o banheiro, às vezes deixa o assento sanitário um assento infantil, tem que tomar esse cuidado também, mas com o espelho vocês têm que tomar um pouco de cuidado também, porque a gente aparecer, às vezes não é bom, porque distrai o foco. Lembra aquilo que eu falei de ruído? Todo mundo olha para o espelho, principalmente depois que eu falo, e aí esquece de olhar para o ambiente em si. Bom, e depois de tudo isso que eu falei, tem como melhorar mais? Sempre tem. O primeiro passo vocês já deram, que estão aqui, ou quem está assistindo pela TV Cresce, que é querer melhorar e aprender. E estudar. Curso online, tem de graça, tem pago. Cursos presenciais. Você, com o seu equipamento, você que falou para mim, se você pegar o manual da câmera, ler e praticar, tecnicamente você não precisa nem de um curso. Meu pai aprendeu muito mais que eu aprendi na faculdade sobre fotografia só lendo o manual da câmera. Então, é possível, com certeza. Mas eu acho que o essencial não é nem só estudar, mas praticar, comparar e experimentar. Por quê? Você tendo o olhar crítico e comparando o seu trabalho de antes e depois, você vai conseguir saber que caminho que você está levando. Porque você ganha experiência, que não tem nada que pague experiência. E se você gostar, ou você tem uma imobiliária, ou pode sugerir para a sua imobiliária também, especializar, ou seja, cursos de fotografia específica para interiores, para decoração, para arquitetura. Felipe, eu gosto muito de fazer fotos de cachorrinho. Vai ajudar? Vai ajudar um pouco, mas um fotógrafo especializado em uma área não vai ser tão bom em outra. É como medicina. E para obter o melhor resultado possível, não é objetivo de vocês, mas é bom saber que existe a contratação de especialista. Nesse caso, eu procurei no Google fotógrafo de interiores em São Paulo, fotógrafo de decoração em São Paulo. E aí eu peguei a autorização desses 2 fotógrafos que eu passei para provar tudo aquilo que eu falei para vocês do começo. Todas as regras que eu passei para vocês do começo estão aí. As linhas retas, a lente super grande angular, cortina fechada, luzes acesas, sem sujeira, sem poluição visual. Tudo aquilo que eu falei é o que é realmente utilizado na prática hoje. E o principal, esse tipo de foto provavelmente demora a produção do espaço mais do que a visita inteira de vocês. Mas, às vezes, vocês têm um cliente ou um caso que é possível contratar alguém assim. Ou vocês terem o conhecimento de que existe um profissional específico disso. Você não vai chamar o fotógrafo de casamento, o fotógrafo de estúdio para isso. Você tem que chamar um especialista para isso. Outro exemplo aqui. Tudo segue aquelas regras que eu passei no começo. Então, tudo isso que eu passei para vocês até agora é o que é aplicado no mercado editorial hoje, é o que é aplicado para fazer as fotos de lançamentos, bons lançamentos, pelo menos. Então, todas essas regras são as válidas. E fica uma dica agora especial para vocês, para quem... eu estou nessa área de fotografia aérea desde 2012, e agora acabou de lançar 2 grandes concorrentes que cabem no bolso, literalmente, quase, que é um da GoPro e um da GI, que são os maiores fabricantes de drones. E a vantagem do de baixo é que ele tenta desviar de obstáculos sozinho e são os mais fáceis de se pilotar. Ainda assim, esse valor em dólar, para alguns ainda costuma ser proibitivo, principalmente para quem é pessoa física, pessoa jurídica nem tanto. Então, eu fui na Americanas e achei esse. E achei na Black Friday, não atualizei esse slide porque estava na Black Friday, por R$ 2.500. Então, já é possível ter uma fotografia acessível, ele é mais barato que uma máquina fotográfica. Se você trabalha com terreno, com grandes áreas, com lançamento, ou quer fazer uma parceria com uma construtora, loteamento, é um investimento que vale a pena, você pode cobrar por ele à parte, e eles são semiautomáticos para pilotar. Então,
Gia é uma marca que está aí no mercado há muito tempo, ela fazia só os componentes, aí começou a fazer o equipamento dela. Então, é uma marca que, infelizmente, eu não recebo nada deles para falar bem deles, mas eles são muito seguros nessa questão. E a ANAC já regulamentou algumas regras para voo no Brasil, então já está um pouco mais regulamentada essa parte de voos com drone aqui. É possível contratar uma empresa com piloto, etc. Você tem que ver o drone que ele vai usar, porque às vezes ele usa um drone gigantesco e cobra uns R$2.000. O drone, tudo bem, custa 20 mil, mas você precisa de um drone de 20 mil para fazer esse trabalho? Aí depende. Então, cada caso, às vezes, merece um estudo se vale a pena comprar ou contratar, porque, às vezes, um voo, se não quebrar, já paga o aluguel. Tem essa opção também, dependendo do objetivo. E muito obrigado a todos.